Nesse momento, eu quero estar cumprimentando os meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Bela Vista Evangélica. Desde já eu quero estar pedindo a você para estar deixando aí o joinha no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E hoje eu vou estar aqui trazendo um conteúdo que é muito interessante. Eu achei um conteúdo assim muito interessante. Haja vista que esse canal é um canal que ele fala de vários temas. Ele analisa profecias, ele combate as heresias e também é um canal de estudos bíblicos e pregação da palavra de Deus e também de oração. Então, este é o conteúdo desse canal. E hoje eu vou estar falando sobre um assunto que eu já vi muitas pessoas falar sobre esse assunto e existe divergência de opiniões. Umas falam de uma forma e outras pessoas já falam de outra forma sobre o mesmo assunto. Existe divergência. É sobre o suicídio. Há pessoas que diz que a pessoa que comete suicídio não tem salvação, independentemente do motivo, seja lá o que for que a pessoa estiver passando, não importa. Se cometeu suicídio, o que acontece? A pessoa já perde a salvação, já vai direto para a condenação eterna. Já tem outros que não pensam dessa forma. Tem outros que analisa a questão, qual é o motivo que a pessoa está enfrentando para cometer esse ato. Outros analisam também a questão psicológica, que nós não podemos julgar, porque pode ser que a pessoa cometeu um ato de forma inconsciente, ela não estava tendo consciência do que ia fazer, enfim. Existem vários comentários sobre esse assunto. Mas, de fato, qual é a minha opinião sobre isso? Eu não sou psicólogo, não sou pessoa, como é que diz, psicanalista, não sou. Mas, irmão, é o seguinte, sobre essa questão do suicídio, nós temos que ter cuidado na hora de nós julgar uma pessoa porque cometeu esse ato, né? A gente viu aí, por exemplo, uma mulher aí chamada Carol L. Ela cometeu esse ato terrível contra a vida dela mesma, entendeu? É complicado. E eu vi muitas pessoas falando que essa mulher já não tem mais salvação, porque ela conhecia a palavra e ela fez isso, então ela não tem mais salvação. Irmão, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para a gente não estar julgando uma pessoa de forma injusta, porque nós sabemos, irmão, que uma coisa é certa, por mais que a pessoa esteja consciente, eu acho que dificilmente a pessoa vai cometer um ato desse contra a própria vida. Pode ter certeza que a pessoa, quando
chega ao ponto de cometer esse ato um atentado contra a sua própria vida, pode ter certeza que essa pessoa, ela não está normal. Ou existe algo espiritual por trás, ou então é algo psicológico. Agora, a pessoa estando em sã consciência, ela pode passar pela angústia que for, mas ela não vai cometer esse ato, mas não vai mesmo, não consegue. Pode até passar pela mente dela, pela cabeça dela, mas ela fazer isso com certeza não faz, irmão. Porque a nossa vida é um dom que Deus nos deu, é uma coisa sagrada. A nossa vida é uma coisa sagrada. Imagine a pessoa, só porque está passando por um momento de situação terrível, a pessoa vai dizer, não, peraí, deixa eu dar um basta nisso aqui. Aí vai simplesmente na sã consciência, peraí, eu vou tirar minha própria vida. Irmão, pode ter certeza que isso aí tem coisas, influência por trás disso aí. Entendeu? Existe uma má influência. Então é por isso que nós não podemos julgar. Aí tem outros que dizem, mas a Bíblia diz que o homicida não herda o reino de Deus. Que o homicida, então se a pessoa tira a sua própria vida, a pessoa está sendo homicida. Irmão, mas a gente tem que ter cuidado com as interpretações bíblicas. Por quê? Às vezes a Bíblia está falando num sentido e nós estamos falando em outro. Nós estamos entendendo de outra forma. Um exemplo, quando a Bíblia fala homicida, que os homicidas não entram no reino de Deus, está falando, veja bem, Jesus disse o quê? Só o fato de eu odiar uma pessoa, um exemplo, se tem um irmão da igreja que serve a Deus, é uma pessoa temente a Deus, e eu odeio aquela pessoa, Jesus falou o quê? Que se eu fazer isso, eu já estou sendo homicida, só em odiar uma pessoa. Olha só, para você ver como é que é as coisas. E sobre a questão do suicídio, a Bíblia não fala sobre isso. Agora, é claro que nós temos que entender que aquele que conhece a palavra de Deus, está em sã consciência, ele não faz isso, irmão, porque ele sabe que Deus é contra esse tipo de coisa, que Deus não aceita isso aí, né? A vida é um dom de Deus, só Deus tem o direito de tirar a vida. Tudo bem que só Deus tem o direito de tirar, mas a gente vê muita gente tirando a vida dos outros, né? Pois é, né? A guerra lá em Israel mesmo, Israel e o Hamas, né? O que o diga. Mas isso aí é outra questão. Mas, irmão, a minha opinião é o seguinte. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E essa questão de julgar, como a gente tem visto até mesmo pastores cometer suicídio, irmão, esse tipo de julgamento nós temos que deixar isso para lá. Porque Deus ele não nos constituiu como juiz para dizer que uma pessoa, porque cometeu suicídio, ele foi para o inferno, né? Ou ele não foi. Deus sabe. Deus é quem sabe, entendeu? Então essa é a minha opinião, porque uma coisa é certa. É fácil eu estar aqui falando de uma coisa, um exemplo, às vezes a pessoa está passando por um momento de vida, por uma situação de vida que ela não está na sã consciência, entendeu? Há algo por trás daquilo ali que impulsiona a pessoa a fazer esse tipo de coisa. Aí quer dizer que eu vou estar julgando, vou estar aqui com uma metralhadora giratória no sentido verbal, verbalmente falando, e detonando a pessoa, condenando a pessoa, isso aí, irmão, não cabe nós cristãos. Não cabe a nós isso aí. Quantas vezes eu via pessoas dizer, que quem está com depressão é porque não acredita em Deus, quem tem problema de ansiedade é porque não tem Deus na vida. E aí? Quantas pessoas, até mesmo crente, que é obrigado a tomar remédio para dormir?
Quantas pessoas, até mesmo crentes, servos de Deus, que faz tratamento por causa que está passando por problema psicológico. Então, meu irmão, nem tudo é falta de fé. Há doenças, né? Nós sabemos que, assim como existe vários tipos de doenças física, existe também a doença mental. A gente sabe disso aí. Mas muitas pessoas, pelo né? A religiosidade é tão grande que a pessoa diz, não, se eu estiver passando por um problema psicológico, isso aí não é de Deus, é coisa espiritual, é coisa do diabo. Isso aí não é normal, mas nem tudo é o diabo. Assim como existem várias doenças, existe também a doença psicológica também. E para isso tem o quê? Tem um tratamento psicológico, né? Existe isso. Agora, pode existir uma influência maligna? Pode existir também, mas para isso é o quê? Oração. Para isso tem a oração e Deus age através da oração. Agora, o que eu vou falar para você, que muitas das vezes está passando por situação difícil, né? Passando por um momento de tribulação, passando por um momento de angústia. Irmão, uma das coisas que faz nós verdadeiramente manter a nossa fé, que faz com que nós venhamos ficar firme e jamais pensar em cometer suicídio, é nós verdadeiramente meditar na palavra de Deus. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele diz em João 10, versículo 10, parte B, eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Também em João 14, versículo 6, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o segredo é esse, é nós verdadeiramente nos apegar com o Senhor. Também está escrito lá em Salmo 46, a partir do verso 1, que fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na tribulação. Então eu quero dizer para você que talvez está passando por situação difícil, não deixe esse mal tomar conta de vocês, mas ergue a sua cabeça e verdadeiramente confia no Senhor. Se você muitas das vezes está desorientado, desorientada, não sabe o que fazer, procure uma ajuda espiritual, ou até mesmo, quem sabe, psicológica, né? Procure um psicólogo, mas é bom você nunca sofrer calado ou calada. Às vezes você fica ali, não conta nada com ninguém, isso não é bom. O que é bom é você, muitas das vezes, estar passando por algum motivo, alguma coisa assim que te deixa muito triste, muito magoado, magoada, que te deixa assim num baixo astral. Então o que acontece? É bom você ter alguém para desabafar. Isto é muito bom. Agora é claro que você não vai sair falando, contando seus problemas para todo mundo. Não. É alguma pessoa que você confia. Porque nunca é bom você ficar guardando certas coisas só. Só você. Porque isso, o que acontece, contribui para que outras influências malignas venham contra você. Então, inclusive eu falo isso, né, por experiência própria mesmo, entendeu? A gente não é psicólogo, mas a gente sente, a gente percebe, muitas das vezes a gente procura a direção de Deus, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Então Deus orienta. Você também procure orientação de Deus em oração, entendeu? Ore a Deus também, que é muito importante. A oração, ela é algo assim muito maravilhoso quando nós fazemos com fé, porque Deus, ele realmente age de forma extraordinária, amém?
Então essa é a minha opinião, irmão. Sobre essa questão de suicídio, nós como cristãos, temos que parar com esse julgamento que nós faz porque alguém cometeu suicídio, né? Aí dizer que a pessoa é um homicida, chamar a pessoa de homicida, dizer que a pessoa não vai ser salvo. Irmão, Deus ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, nós não podemos estar com esse tipo de julgamento, porque Deus ele sabe de tudo. A pessoa que muitas das vezes cometeu esse ato, ela sabe o que ela estava passando, o que ela estava enfrentando, e muitas das vezes nós não sabemos. Às vezes tem pessoas que, aparentemente, na sua presença, assim, quando ela está publicamente, é uma pessoa alegre, é uma pessoa sorridente, mas muitas das vezes, irmão, ó, lá no fundo do coração dela, no profundo, está lá a tristeza, está lá a angústia, então ninguém sabe. Só Deus, ele sabe de todas as coisas. Então nós temos que muitas das vezes deixar esse fanatismo religioso. Eu vejo isso, infelizmente, eu vejo um fanatismo. Ah, suicidou, já foi para o inferno, foi direto para o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que é homicida, isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Amém? Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor nosso Deus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau. Já fui.